Olá, concurseiro, concurseira. Chegamos no ar, mais uma dobradinha. Dobradinha 41, professor Laércio. Sempre bem? Sempre bem. Vamos tratar hoje da mulher e o seu salário no Brasil. Mulher, o salário da dita mulher. Por quê? As mulheres têm dificuldades salariais. Não que os homens não tenham, mas porque a mulher tem dificuldades a mais. O degrau delas é sempre mais abaixo. Para atingir um salário semelhante aos dos homens, ou próximo ali, a luta é muito maior, mais estudo, mais tempo na sala de aula e mesmo assim. Jornada dupla, que trabalha em casa também, pelo menos na média, na maioria. Por que esse tema é relevante? São dados que o IBGE lança logo no início do mês de agosto. A pesquisa é antiga, mas só pôde ser divulgado agora. Tem, claro, todo um tempo de tabulação, mas demonstra uma realidade, infelizmente, triste em nosso país. Veja só, o professor Laércio entra nesse mérito, na escolha dessa temática. Eu quero fazer uma viagem curta, amigão, mas só para nós mostrarmos aqui o romantismo. Né? Então, o romantismo, não só europeu, mas brasileiro, vamos entrar no mérito do Brasil. De qualquer maneira, nós somos uma cópia deles. Exatamente. O romantismo no Brasil desponta no século XIX. E, curiosamente, os textos escritos no romantismo foram escritos para mulheres, porque elas eram as leitoras, eram elas as leitoras em potencial, porque elas estavam em casa. E aí você já entendeu bem esse raciocínio. O papel da mulher era um papel para dentro. O papel da mulher era o papel do interior, do in. O papel do homem, o papel do exterior. Então aquela frase emblemática, querida, cheguei. É o cara que chega do labor, chega da atividade laborativa, joga ali o seu casaco, deixa o seu chapéu, pensando lá atrás, né? E ele agora passa a dominar o centro da casa, porque ele trouxe, ele que traz notícias. A mulher fica ali no seu reduto. E ele sempre senta no canto da mesa, tendo direito aos filhos e, né, a direito à mulher, e assim vai. Então, é uma tradição humana. E ela é ocidental em potencial, mas também traz no Oriente, não só ocidental, mas também traz no Oriente, a mulher num segundo plano. É como se ficasse claro, o primeiro plano é masculino. O segundo plano é feminino. E aí nós vamos remontar uma série de situações. Isso vai valer para os filhos e filhas na sequência. Exatamente. Também. E isso, com o passar do tempo, fez com que a mulher ficasse nesse plano secundário e quando ela ousa usar calça comprida, quebra um paradigma. E ousa usar calça comprida e ela vai ousar trabalhar fora de casa. Depois tem a chance de ir para o maiô, para o biquíni e o topless. Sim. Foram desafios ao longo... Foi vencendo. E a mulher fora de casa precisa trabalhar. Então, ela será aceita inicialmente para trabalhar fora de casa com ressalvas, com reservas. Mas, depois dessas ressalvas, dessas reservas em que ela está fora de casa, aí a mulher vai se deparar com outro problema que vigora até hoje. Salário. Ela será remunerada, ela será aceita, mas numa posição em que, mesmo na chefia, ela ganha menos. Ganha menos. E, em muitos casos, produz muito mais e trabalha até mais horas na própria empresa para que ela possa se superar. Tem muitas mudanças em termos de país. Se formos pensar, basta você olhar até os anos 70, a média de filhos por mulher eram 6 filhos por mulher. Isto é assustador, até do ponto de vista de saúde, 6 filhos por mulher. O que aconteceu de lá para cá? Uma mudança absurda. Hoje tem a média menos de 2 filhos por mulher, o avanço da medicina, o avanço dos anticoncepcionais, a mulher nos bancos das escolas já é um número maior do que... Nós estamos sempre com os alunos, a gente olha na sala, assim, percebe que há pouco tempo mudou isso. A mulher não só estuda mais, como ingressa em maior número nas universidades e termina os cursos exercendo as profissões. E o homem vai desistir pelo caminho. Exatamente, cada vez menos. Além de morrer mais cedo, principalmente ali no período de 17 a 25 anos, por causa do envolvimento com drogas. O homem não sabe guiar um carro até os 30, só você olhar o seguro de um carro para o homem é mais caro até os 30 anos. Por razões óbvias. Psicologicamente ele não está preparado para isso. E é aquela história, você toca nesse ponto, só fazendo esse parênteses, um jovem
buzina para o idoso. O idoso é lento, tartaruga, não sabe dirigir. Não, não, não. É você que é afobado. É você que não sabe dirigir. Aquele mais maduro no trânsito, certamente a ficha dele, em parcela significativa, não tem os deslizes que você tem, os arranhões e as batidas e as inconveniências e as multas. Por quê? Porque o automóvel, ele não é um carro de corrida. Não é mesmo. A não ser que se você tem um carro de corrida, vá para uma pista e aí dispute uma prova. Mas não é. Carro de cidade não é carro de corrida, mas aí ele tem que ser, né? É verdade. Faço fechando esse parênteses. Não, bom, isso tem, a gente tem que pensar, é importante rever, enquanto eu vou separando aqui alguns dados para a gente analisar na sequência. Infelizmente, ainda o nosso país deixa as mulheres sempre de lado. Veja os dados do IBGE que servem de autoridade para o texto lá na frente. Vamos lá. Exatamente. Olha comigo, coloca no ar, por favor, Gerson. O salário médio dos homens nas empresas brasileiras há poucos anos, e vale hoje, esse dado, como eu disse, essa estatística começa lá em 2013, era de 40,5% maior do que os das mulheres em 2013. Olha a diferença aqui, para eles, R$ 2.118,66, e para as mulheres, R$ 1.507,69 para elas, na média. Mas você percebe aqui que isso dá uma diferença de 40% a mais. Quem disse isso não é o professor Marlos, não sou eu, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É muita diferença, 40% na média, assustadora. Veja o próximo dado aí. Os dados fazem parte do quê? De um levantamento? Foi divulgado agora, dia 4/9. Falei agosto antes, me perdoem. A pesquisa Foi levantada em agosto, com toda certeza o levantamento foi feito em agosto. É verdade. Você não deixou de ser a verdade. O problema foi a data aqui que eu errei. Então, a pesquisa demográfica das empresas tem dados lá de 2013 ainda, até para divulgar dados é complicado para que você consiga tabular isso. Aí continua. Veja que a coisa piora em algumas situações. Ainda, segundo a pesquisa, em 2009 e 2013, a participação das mulheres nas empresas brasileiras passou apenas para 37%, saindo de 35% para 37%, é pouco, já que as mulheres são maioria em nosso país. Para fazer uma comparação, as mulheres representam 51% da população e só tem 37% dos cargos de trabalho. Ou seja, alguma defasagem aí. Gigante. Nítida. Demonstra que tem algum problema, mostrando que o Brasil é extremamente machista até na hora de contratar. O pessoal até as mulheres na hora de contratar outra mulher, se você for pensar no RH ali. Com toda certeza, porque sempre se tem a colocação de que a mulher pode engravidar. E se ela, como pode engravidar, ela pode deixar a atividade laborativa. Mas o professor Alessio mencionava isso com propriedade e apuro há pouco, quando ele disse quanto a taxa de natalidade. Ou seja, nós temos efetivamente uma situação diferenciada, e diferenciada por região, inclusive, mesmo quando pensamos em Brasil. Já se sabia de longa data que as regiões, entre aspas, menos férteis, região sul, região sudeste, depois região centro-oeste, daí a região norte e a região nordeste. Muito bem. Então, já sabíamos que em termos de fertilidade... Né? E mesmo no norte, mesmo no norte e nordeste, o número de filhos, que dá 2 e um pouquinho ali por mulher, em algumas classes, é considerado de um nível de país desenvolvido. Sim. Porque a regra é mais ou menos assim, só para você imaginar, é simples isso. Casal, 2 filhos. Morreu o casal, você repôs, do ponto de vista de natureza, continua a orientação. No BA me chamando nessa câmera. Continua a reposição de pessoas aí no planeta. Empatou o jogo. Empatou o jogo. Morreu o casal, se não existir 2 filhos, 1,5 filho, por exemplo, 1,8 filho, não tem a reposição. Ao longo do ano ao longo das décadas, começa uma diminuição desta população. Então, em termos de Brasil, mesmo que um tenha um pouco mais, aqui um pouco menos, nós já estamos regredindo. Para o capitalismo isso é ruim. E justamente, quando o Alessio menciona isso, é porque eu falava em termos de região sul, porque a região sul é menos fértil. Na verdade, as mulheres querem ter menos filhos. Você tem a média de pouco mais de 1 filho. Na verdade, quando nós convivemos com vários estudantes,
faixa etária 16, 17, 18, 19 anos, 20 anos, e se pergunta quantos filhos você quer ter. Que filho? Ou eu não quero ter filhos. Eu já sou filho único e não quero ter mais nenhum. Ou eu quero ter um filho, e fechou por aí. Raras são as garotas que dizem assim, não, eu quero ter 2, eu quero ter 3. Mesmo o esqueminha do casal, que você citou há pouco, na reposição, mesmo essa ideia de eu quero ter um menino e uma menina, ela acabará sendo suplantada, sendo abortada depois do primeiro filho. Dá do trabalho e daí o custo que uma criança gera. Porque é um custo. Quando o Brasil era rural, dava para, em tese, ter filhos era mão de obra. Sim. Porque o Brasil ainda não era industrializado, não tinha passado pela chamada Revolução Verde. Então, ter filhos, esses filhos estariam trabalhando junto na lavoura quando atingissem determinada idade. Lembre-se também que Getúlio Vargas criou uma coisa chamada salário família. Sim. Que não é novidade, né? Isso é bom, não é novidade. Pega o contra-cheque do teu pai e da tua mãe, pega o cheque do contra-cheque do teu pai e da tua mãe, veja... Polerite, análise de pagamento, não importa como você chamar. Se vale a pena hoje ter filho, pensando naquele... É salário família mesmo que chama? É. Bom, eu não tenho. Não vem para todos. Aqui eu sou um exemplo de quem não tem filho. Não, mas eu tenho, mas não tem salário, não tem. É uma coisa assustadora, né? Não tem. Não existe mais, não existe. Mas já valeu a pena aquilo. Já valeu a pena. Isso era um incentivador. Hoje não é mais. Quer dizer que nós teremos que ter uma outra cultura se o Brasil quiser repor as perdas que serão acentuadíssimas para as próximas 2 décadas. E é claro, pensando aí em sistema capitalista. A mulher, então, passava na área rural ter filhos a partir dos 14 anos, aí tinha um aos 15, aos 16, aos 17, e enquanto tivesse uma vida fértil. Hoje estuda, vai sair da faculdade, vai entrar na faculdade com 18 anos, 19, 20, 21, 22, 23 anos, um curso aí de 5 anos, um curso razoável. Direito, por exemplo, economia, psicologia, 5 anos. Nas federais são 5 anos. Aí já estou com 20 e tantos anos, mas eu quero trabalhar. Claro. Quero me firmar no meu emprego. Quero fazer uma pós. Já estou com 30 anos. Daí o período fértil diminuiu bastante. O importante nesta fala, Laércio, é olharmos que a mulher, ela rompendo o paradigma de sair de casa, de habitar o mundo externo, ela quer aquilo que todo ser humano almeja, que o homem almejou historicamente e a mulher quer hoje: independência, autonomia, liberdade. Ela quer ter liberdade para ser dona do seu nariz. Ela quer ter autonomia para comprar o que desejar ou não comprar, mas ela quer ter e não ficar pedindo dinheiro para o marido. A subserviência, porque a mulher só trabalhava em casa e não era valorizada por isso. Você acaba sendo dependente, o cara que decide quanto vai ser. Ele decide quanto vai dar, o que não vai fazer, porque a mulher ficava no leito conjugal, ela era mantenedora, por isso, no passado, o homem saía. Aí eu lembro um romance interessante, que Gabriela Cravo e Canela, que é a quebra de paradigma também. O Nassib, que vai se tornar o marido da Gabriela, ele efetivamente... O turco, né? Que falava. Isso, o Nassib. Ele volta para casa depois dele ter ido ao Bataclan, a casa de tolerância, essa casa de conveniências, o Bataclan. E ele volta do Bataclan e a Gabriela tem que recebê-lo, sem nenhum problema, porque, afinal de contas, é comum o homem frequentar essas casas, porque ele... Para o homem não era pecado. Não era criminoso. E ele frequentava e tinha certeza que voltava para casa e lá estaria bela e formosa, cheirosa, pura, a sua esposa. Quando isso não acontecia e ela era a traidora, matava-se. Crime passional. Sob minha honra. Legítima defesa da honra. Aconteceu isso também, não sei se agora, a mesma série que tinha o José Wilker, né, que mata um dos personagens, há pouco tempo que a Globo mostrou isso, e ele vai ser julgado por ter matado, se não me engano, Maite Proença, que fazia o personagem, mas demonstrou um período muito sério no nosso país. Até a separação era praticamente inaceitável. Desquite, lembra que tinha um desquite? Por isso que a família muda, o escopo da família muda a partir de 1960, quando o Brasil começa a incorporar o divórcio. Há uma mudança sintomática, porque também o divórcio foi um atestado que a mulher poderia se divorciar e daí ir para o mundo. Seguir sozinha. Você citou a jornada dupla. Curioso. Essa própria visão de que a mulher tem jornada dupla não é dada ao homem. Não. Porque a mulher, então, ela, além de
trabalhar fora, ela é responsável por cuidar da prole, por saber o que está acontecendo e por cuidar da casa. Mesmo que haja um funcionário na casa, uma funcionária, um empregado doméstico, empregada doméstica, a competência de orientar não é do homem. A competência do homem é, eu pago o salário suficiente. A competência é da mulher. Então, ela continua, mesmo trabalhando fora, ela tem que orientar a funcionário que trabalha lá dentro. Ela continua exercendo duas funções, o homem não. É um tema interessantíssimo para você escrever uma dissertação argumentativa, uma defesa de uma tese, do porquê de a mulher ter um salário menor no Brasil e, ao mesmo tempo, não só ter esse salário menor historicamente, mas como solução. Qual será a solução para o futuro? Será que no futuro, ou seja, essa pesquisa de 2015, será que em 2020 nós ainda teremos essa defasagem? Será que em 2030 essa defasagem acontecerá? Tem um problema sério econômico envolvido nisso, que o Brasil vai ter que encarar isso breve. Porque a mulher vive mais. Sem dúvida. Em média, 6 anos a mais do que o homem. Expectativa de vida. E ela se aposenta 5 anos antes. Sim. Automaticamente, tem aproximadamente 10 anos a mais de aposentadoria. Há um vácuo aí de 10 anos, há um lastro. E hoje já existe questionamento. Será que tem a jornada dupla? Claro que ela existe. Mas é para todas? Vai ser possível fazer a separação das mulheres com a jornada dupla e daquelas que não têm jornada dupla? A Previdência, que está hoje posta aí e que está em discussão no nosso dia a dia, suportará o número grande de mulheres que vão se aposentar nos próximos 10, 15 anos e com um lastro de 10 anos a mais do que o homem recebendo? Um conflito político muito grande se dará nesses próximos tempos em relação a este tema. Fato. Que não tem como se livrar disso. Quero mostrar mais alguns números para a gente pensar. Olha ali, ó. A diferença salarial, por favor, Gerson, coloca para nós lá, para que até congele a imagem se precisarem anotar os dados. A diferença salarial médio entre as pessoas com diploma e as sem nível superior em 2013 era de quanto? 3.893,6 centavos. Tá? Ou seja, 267%, vou arredondar aí. Os que não tinham graduação ganhavam, em média, R$ 1.457. Quando você faz aí uma conta de subtração, você chega daí neste número. É a diferença se ter ou não ter o diploma. E a mulher sem o diploma, a coisa complica cada vez mais. Cada vez mais. E por isso a mulher busca a diplomação e consegue, porque ela tem também mais tenacidade, mais poder de concentração. E ela está pensando mais a médio e longo prazo. O homem, no seu afã de resolver, eu quero ter um emprego já, então ele abandona. E aí o ensino médio, nós conhecemos muito bem, né, professor Laércio, transforma-se nesse vácuo da educação, em que você vê muitos rapazes, já na plenitude dos seus 17, 18 anos, abandonando o ensino médio mesmo. Não, eu tenho um salário melhor, o que eu aprendo aqui não vale para nada, ele tem um salário melhor, um salário agora, ele vai poder ganhar alguma coisa. O raciocínio dele, ele é correto na pontualidade. Só. Sim, só para aquele instante. Só para aquele 2 instante. anos. Tá? Depois, haverá um enorme arrependimento, mesmo que ele não saiba. O pior é isso, ele não tem noção. Do erro que cometeu ao não enfatizar os seus estudos e se preparar melhor, se aprimorar melhor, se aquilatar melhor para exercer uma função no mercado de trabalho. Porque aí ele será chefiado por mulheres. Podem ganhar mesmo, mas vão chefiar o cara. Na faculdade eu vejo, nas aulas, o pessoal, os rapazes, os homens mais velhos na faculdade, são maridos de mulheres que já se formaram há mais tempo. Sim. E ele voltou para a universidade, daí com um sacrifício maior, por provocação da própria mulher, porque ele viu que estava ficando para trás e tem que tentar recuperar esse tempo que foi perdido. É uma luta dramática, mas, lembrando, a mulher ainda é discriminada. A mulher recebe menos. Vamos lá. A mulher recebe menos, mesmo que ela tenha diploma. Se ela tem diploma, ela vai receber menos ainda. A mulher recebe menos se ela for negra. E se ela for negra e não tiver o diploma, a coisa se complicará ainda mais. Comentava com o professor Laércio, na organização dessa aula, o professor Laércio organizando, eu fiz um pitaco, coloquei o pitaco sobre a Marcha das Vadias. Perfeito. Agora vamos aliar. Onde é que entra a Marcha das Vadias aí? Em determinada situação canadense, um policial, uma autoridade canadense, uma autoridade menor, mas uma autoridade,
deixa bem claro que a culpa pela violência sexual, pelo abuso sexual é da mulher. Porque se a mulher se vestisse de uma forma mais correta, mais íntegra, ela não seria abusada, ela não sofreria assédio e não aconteceria isso. Daí surgiu aquele movimento que teve adeptos no Brasil, em inúmeras capitais. Sim, Curitiba acontece. A chamada Marcha das Vadias, ou seja, mostrando que não é porque a mulher se veste de forma mais provocativa, na concepção masculina, é que ela é vadia. Ao contrário, ela apenas tem a índole de ser um humano mais bonito. A mulher é potencialmente um humano mais bonito. E ela há de se vestir, muitas vezes, de uma forma em que ela se sinta bem. Aos olhos do homem, isso é provocativo. Por quê? Porque muitas vezes as roupas se ajustam mais ao corpo feminino do que ao corpo masculino. Consequentemente, ela é vista como alguém fútil. Não é o caso. É aquela velha história de passar uma mulher diante de meia dúzia de homens e imediatamente assobio e o desrespeito. Quer dizer, o cara se dá esse direito, né? É desrespeitar, de mexer, e aí vai sair, está sozinha, quer passear comigo e tudo mais. As cantadas inúteis que comprovam tudo isso. Por que a mulher tem um salário menor no Brasil? Porque, efetivamente, o homem ainda vê a mulher como um indivíduo, como um elemento de segundo plano. E por estar num segundo plano, eu posso, inclusive, escarnecer, eu posso maltratar, maldizer a mulher e fazer, muitas vezes, com que a mulher se coloque nesse patamar diminuto em relação à figura masculina. Eu creio que aqui, nessa dissertação, Laércio, amigo, vale muito a pena pensarmos em futuro. Então, uma conclusão, ela vai discutir o futuro, como a mulher será vista lá na frente e quando ela dominará o horizonte do salário em que ela, fazendo a mesma função que o homem, tem o mesmo salário. Nós não estamos dizendo... Produtividade igual. Nós não estamos dizendo que ela tem que ter um salário maior. Nós estamos dizendo que tem que ser um salário igualdade igual. De gênero, né? Vale a pena pensar nas mulheres líderes também nesse momento de construção de um texto. As mulheres líderes, como Angela Merkel, sim. No Chile, Michelle Bachelet. Na Argentina, Cristina Kirchner. No Brasil, Dilma Rousseff. E, talvez, Hillary Clinton nos Estados Unidos. É verdade, vale a pena sim. Fechamos a conta aí? Fechamos, amigão. Grande abraço. Até a próxima. A gente se vê. Até mais.